Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo aí do nosso quadro Panorama Semanal, onde eu vou compartilhar com vocês tanto a análise setorial dos índices mais importantes aqui da nossa Bolsa Brasileira e também algumas ações aí que eu acho que está interessante para se acompanhar durante a semana, beleza? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aí embaixo, deixa aí o seu comentário e deixa um like, que é a maneira que você consegue ajudar o canal aqui e também o YouTube entender que esse vídeo aqui é de boa qualidade e acabar entregando aí o conteúdo para mais pessoas, beleza? Lembrando também que agora a gente vai começar a fazer as análises do mercados internacionais, tá? Tipo, o S&P 500, Dow Jones, a Nasdaq e o petróleo também, beleza? E caso queira ver análise de algum ativo em específico, só tá deixando aqui nos comentários o ativo e o tempo gráfico desejado, que aí eu trago análise para a próxima semana, beleza? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui. Aí, tá aparecendo. Deixa eu só pegar a ferramenta. E o Ibovespa, essa semana aqui, chegou a acionar o pivô de baixa, né? Que a gente estava mapeando nos vídeos anteriores, né? Das semanas retrasadas. Até chegou a acionar o pivô de baixa, acionou aqui a bandeira também, né? Dito esse movimento aqui de baixa. Aí fez essa correção aqui em forma de bandeira, que acionou nessa quebra aqui, na primeira quebra de estrutura. Fez o pullback, deixou mais um topo aqui, olha, descendente, aí fez mais um pivô. Perdeu até o fundo principal, que era o 113,900 aqui nessa região. Só que cravou o primeiro alvo, né, dessa bandeira no 111,640, foi exatamente em cima da região que ele acabou reagindo, né? Testou aqui, olha, cravou o alvo de 100% desse primeiro pivô. Só que na sexta-feira fechou com uma barra aí de possível, demonstrando que a gente pode ter um possível repique no Ibovespa, né? Que é o movimento de correção. Tá? A gente pode ver o Ibovespa aí testar a região aqui dos 116.500, quem sabe 117 mil pontos, tá? Mas ainda assim segue alvos lá para baixo na região dos 106.950, tá? A gente pega aqui para olhar o semanal, ele chegou a romper a mínima da semana retrasada, né, que tinha deixado aqui uma barra de possível rejeição, mas voltou a fechar acima, olha, dessa zona de suporte do 114. Então, quem sabe a gente pode ter um repique aí, tá? Pega para olhar o índice financeiro também, que é um dos índices mais relevantes que a gente tem, né? Tirando o Petrobras e Vale, que tem bastante peso também na composição do índice. O índice financeiro, apesar de estar trabalhando dentro de um contexto de baixa, de topos e fundos descendentes, que seria esse movimento, essa retração, movimento e retração, né? Agora está começando a reagir, né? Deixou um fundo base na região dos 11.020 e o volume também aqui que chamou a atenção, né? Porque é um volume acima da média. Ou seja, os compradores aqui voltaram a aparecer nessa região. Tá tentando romper esse canalzinho aqui de baixa. E essas duas linhas tracejadas aqui em cima são as duas regiões aí que a gente pode ir revisitar caso ele acione aqui esse repique dentro do índice financeiro, tá? Que é a região dos 11.800, depois 11.980 pontos, tá? Se pega para olhar o semanal, que a gente comentou na semana passada, né, que eu tinha falado que ainda achava complexo, porque dentro do gráfico diário a gente tinha bastante ações dando venda ainda, e a tendência de baixa de curto prazo, só que no semanal tinham deixado o candle de rejeição, né, podendo, demonstrando, na verdade, a possível movimentação de alta, tá? Que nem que fosse para fazer um repique da baixa aí das 3 últimas semanas que a gente teve. A gente pega para olhar aqui o gráfico semanal do índice financeiro, a gente vê aqui a possível formação de um fundo nessa região, olha, e a possibilidade de ter uma tentativa de retomada aí de alta por curto prazo, tá? Então tem que ter bastante atenção. Se pega para olhar o índice imobiliário, a mesma situação, né? Ainda está um pouco mais fraco. Ele acabou testando aqui as regiões de retração, né? Por isso que eu tirei aqui a ferramenta de Fibo, mas fechou sexta-feira aí também com um candle de rejeição, podendo ter formado um fundo aqui nessa região, que é a região aí dos 800 pontos, tá? Dos 810, 800. Em caso de repique, a gente pode ver o índice imobiliário voltar a testar aqui a região dos 860, quem sabe 890, um pouquinho mais para cima ali, tá? E aí a gente pode ter um movimento de repique dentro das ações, inclusive até trouxe um ativo do setor imobiliário para comentar aí também. O semanal tá bem feio, né? Diferentemente dos outros aqui já tá bem mais feio.
bastante fluxo vendedor nessa região, mas ainda trabalhando dentro desse último movimento forte de alta. Então, pode formar um fundo aqui que seria um fundo ascendente, né, do movimento macro, que é esse movimento de alta, tudo isso aqui de correção para tentativa de pivotar. Então, bastante atenção, ainda está mais complexo o setor imobiliário. O setor de consumo, mesma coisa, só que ainda é o mais fraco deles, né? O que mais teve pressão vendedora. Ele praticamente devolveu toda a alta, né? O movimento de baixa, correção, movimento de baixa correção, até em cima desse suporte que eu achei que ele ia segurar, ele acabou rompendo de primeira, né? Ó. Nem segurou muito, ó. Rompeu e veio aqui para baixo, devolvendo aí praticamente toda essa movimentação anterior aqui, olha, de alta. Então, bastante feio o índice de consumo, né? Semanal também, olha, bem feio. Um setor que não me chama muita atenção no momento, não. E o IEX, que é o elétrica. O IEX, que é o de elétrica, também acabou perdendo bastante força, né? Tinha se segurado, fez aqui um movimento de repique um pouco mais forte do que os outros índices, mas não conseguiu segurar, né? Acabou perdendo o fundo prévio aqui dessa região. O fundo básico, a gente já tinha mapeado, ele também acabou rompendo, né? Que era essa região dos 82.300, acabou perdendo e agora passa a mirar outra zona de suporte que é mais para baixo, lá nos, deixa eu só conferir, mas acho que é 79.500, tá? Então bastante atenção. Isso pelo gráfico diário, né? Se a gente pega para olhar o semanal, deixa eu só clicou aqui. O semanal também tá bem feio, né? E cara de ombro, cabeça a ombro ainda, que é o pior, né? Olha. Seria, ó, ombro, cabeça e ombro. Então, bastante atenção, tá? Eu não acharia nada fora do normal se viesse para cá, olha. Inclusive, caso volte a testar essa zona de suporte mais abaixo, lá nos 79 mil pontos, pode ser uma boa região aí para pensar em montar posição em ações do setor elétrico. O IMAT acho que é o mais travado, né? Pelo menos é um setor que me chamou muita atenção. Tem zona de suporte no 5.400, que é essa zona. Depois um pouco mais abaixo, que é a base principal, lá em 5.100 pontos, 5.150. E se a gente olhar pelo semanal, também está bem travado, né? Dentro do cenário maior, até está dentro de uma tendência de alta, de longo prazo, mas no curto e médio prazo está mais travado aqui. Tem que romper aí os 5.800 e fechar acima para gerar expectativa de alta, né? Então, se a gente pega para olhar o dólar, que acabou andando bem na semana, né? Ele até, quem acompanhou aqui o último vídeo, a gente tinha comentado que estava formando um W, que por assimetria o alvo era aqui, né? Olha. Foi exatamente onde ele marcou topo no final da semana passada, lá na região dos 5.200 pontos, que seria essa movimentação de baixa, essa zona aqui de acumulação, que ele começou a formar nesse ponto aqui, olha. E aí, quando ele rompe esse nível de resistência chave, que é essa região aqui, olha, foi uma antiga zona de suporte aqui para trás e depois passou a virar resistência. Quando ele conseguiu romper, conseguiu jogar aí lá para cima, né, por assimetria, testar aí o topo do início dessa movimentação anterior de baixa, que foi aqui, ó. Então, concluído esse movimento aqui por assimetria dos 5.200, agora abriu espaço para correção. E aí, as zonas de suporte para o dólar agora tem essa região dos 5.080 e depois essa faixa aqui do antigo nível de resistência-chave, que agora tende a funcionar como suporte, nos 5.010, 5.020, como importante zona aí de pullback para o dólar no curto prazo, tá? Mas o dólar entra em tendência de alta no curto prazo agora, né? Agora, vamos dar uma olhada lá fora. Deixa eu puxar aqui. A gente tem o S&P, né, que a gente vai começar a analisar aqui agora também. O S&P acabou subindo na sexta-feira 1,20%, mas está em cima de uma zona da média móvel de 200, né, já vinha de um movimento esticado. A média móvel de 20 seguiu aqui acompanhando essa movimentação e testou, né? Próxima zona de suporte é os 4.160, que seria essa zona de suporte lá embaixo, nessa região. Mas, claro, acionou aqui um ombro cabeça a ombro, né, que a gente já havia comentado no S&P 500, onde a expectativa passa a ser mais de baixa, só que agora tem a possibilidade de um repique, né? Entrando nessas zonas complexas, né? Muita zona de resistência e suporte, as médias todas próximas. A gente pega para olhar aqui o semanal, a mesma situação que a gente comentou da bolsa,
No semanal já está deixando um candle, uma barra aqui até bonita, né? Uma barra compradora em cima da média móvel de 50 e no tempo gráfico semanal, que é importante, mas tem que ficar atento porque teve a primeira quebra de estrutura, né? Perdeu aqui pela primeira vez, olha, a tendência aqui era de alta, e aí ele fez um topo descendente e perdeu o fundo, né? Pelo diário ficar mais claro. Foi essa quebra de estrutura aqui nessa marca branca, né? Ele perdeu esse fundo e agora está tentando frustrar esse rompimento. O viés se tornou de baixa no curto prazo, mas com a possibilidade de um repique, né? Então, caso o S&P voltasse a testar a região de 4.500 pontos aqui, não acharia nada fora do normal, tá? Muito impulsionado também pelas ações de tecnologia lá fora, que é Google, Nvidia, Apple se recuperando, né? O Dow Jones 0,87 também, aqui já está um pouco, o cenário já é um pouco mais complicado do que o S&P, porque ele acabou perdendo os fundos e perdeu a média móvel de 200 também, né? Ele testou aqui a zona de suporte dessa região, testou e agora pode entrar um repique, tá? Vim testar a média móvel de 20 e de 200, de 50, que estavam funcionando como suporte, agora como resistência, mas de qualquer jeito quebrou a estrutura de alta também aqui em cima, né? Olha, deixa eu até dar um zoom, foi aqui, olha. Tava em tendência de alta nessa região, aí aqui ele quebrou esse fundo, voltou para testar, testou como resistência, aí corrigiu, tentou romper aqui e acionar um pivô de alta, mas acabou deixando um topo mais baixo que o anterior e voltou para perder todos esses fundos anteriores, né? Foi esses dois, tendo aí a quebra de estrutura e gerando expectativa de baixa no curto prazo, tá? Se for olhar o semanal, a mesma situação do S&P, né? Tá aqui numa região de bastante negociação e bem complexa, né? Bem no meio desse balaio de gato, ó. Só não sei o que foi pro lado aqui. Então tá bem no meio desse balaio de gato aqui, ó. Pode ter o repique, né? Então também um repique aí não acharia nada demais pro Dow Jones. E o índice da Nasdaq um pouco melhor, né, em linha com o que eu comentei sobre as ações de tecnologia ter puxado os índices lá fora, e principalmente o índice da Nasdaq, que é o índice de tecnologia, né? Então deixou uma barra bonita de força, quem sabe demonstrando a possível frustração dessa primeira tentativa de quebrar a estrutura, né? Que ele perdeu esse fundo principal, fez um fundo mais baixo, mas logo em seguida deixou uma barra de força. Então pode vir testar aqui esse nível de resistência aqui, olha, lá na região dos 13.900, 14 mil pontos aí, o índice da Nasdaq, tá? Deixa eu só ver se encaixa. Vamos ver se vai montar aqui. Pode ficar preso aqui nessas regiões, tá? Aqui, nesse caso, a média móvel de 200 também segurou, tá vendo? Igual o S&P. Já o Dow Jones, ele acabou rompendo, né? E, ó, no semanal tem o padrão de compra, né? Ele vem, corrige, ele está dentro ainda desse padrão de alta principal. Isso aqui a gente vai entender como uma correção. Deixou um candle doji em cima da média móvel de 50 e rompeu a máxima dele, aí demonstrando uma barra compradora, mostrando aí que o índice da Nasdaq pode vir tranquilamente testar aqui os topos. Olha, até nos 14.200, 14.300 não acharia nada fora do normal por enquanto não, tá? Então, bem complexo ainda também. Se a gente pega para olhar o petróleo, esse é o WTI. WTI acabou caindo bastante, né? Deixa eu tirar aqui essas outras médias aqui. A gente tem aqui a projeção desse primeiro pivô aqui embaixo, olha. Então ele cravou o primeiro alvo de 100% em 85,20 e deixou um topo. Voltou a corrigir, aí testou esse antigo nível de resistência desse topo, que era resistência agora como suporte, deixou um novo fundo, foi para romper topo, acionou o novo pivô de alta e foi embora, né? Aí cravou lá o alvo de 1618, dessa primeira reversão aqui embaixo. Cravou 100%, fez a correção, acionou um novo pivô, cravou lá os $93, né? Até tentou romper o topo de novo, só que aí teve a quebra de estrutura, né? Perdeu o fundo, base dessa última movimentação de alta, gerando expectativa de baixa e acabou entrando bastante pressão vendedora, né? E segurou aqui na média móvel de 200, tá? E o Brent, mesma situação, né? Entrou muita pressão vendedora. Então, o primeiro pivô aqui de baixo, olha, quando ele saiu dessa zona de acumulação, ele cravou o primeiro alvo, que é essa projeção branca aqui, olha. Ele cravou aqui nessa região
E depois tem um movimento dentro do movimento, né? A gente teve esse primeiro movimento que foi o da reversão e depois o mais curto, que é esse aqui, ó, da segunda perna. Esse movimento a essa correção, ele cravou aqui também o 100%. Depois veio para cravar o segundo alvo da primeira projeção, que é a projeção branca, lá no 618 e 96 dólares, foi onde ele deixou topo. Né? Foi onde ele deixou topo e depois acabou quebrando essa estrutura aqui e entrou bastante pressão aí vendedora no petróleo, né? E agora pode vir voltar a revisitar aqui a região dos 81, 80 dólares aí como suporte, né? Mas na região dos 82 e 30 é importante suporte. Foi esse último fundo aqui, né? Olha, na primeira movimentação lá embaixo. Dito isso desses gráficos, agora vamos dar uma olhada lá nas ações. O primeiro é City 3, que é o do setor imobiliário. O papel apanhou bastante nas últimas semanas, porém, pelo gráfico semanal, a gente vê que ele está testando um antigo nível de resistência bem importante, né? Deixa eu até tirar essas médias para não ficar muita coisa. Que a gente tem esse nível de resistência, onde ele está testando agora como suporte, é um nível base, né? Olha, deixa eu passar aqui. Ele serviu como resistência em diversas ocasiões, né? Aqui, ó, serviu como resistência. Aqui ele deixou um topo bem próximo. Aqui também ele deixou um topo bem próximo. Ou seja, toda vez que o preço estava trabalhando abaixo desse nível aqui de resistência, sem direção, sem tendência clara, é uma região de acumulação ou distribuição, né? Como ele rompeu para cima, foi uma região de acumulação. Então aqui bastante pessoas acumularam, depois quando ele consegue romper esse nível de resistência, o preço consegue fazer um movimento expansivo, né? Igual ele fez nessa primeira movimentação. Então a gente teve essa última perna forte de alta entre esse fundo e esse topo. Ele rompeu esse nível de resistência, que é essa linha vermelha, agora está voltando a testar como suporte. Não é uma correção saudável do jeito que eu gosto, tá? Correção aqui com bastante pressão vendedora, volume bem alto na ponta da venda. Tá? Geralmente correção boa é correção com volume baixo. Mas, para qualquer caso, ele está testando aqui um antigo nível de resistência agora como importante suporte está vindo esticado na venda, né? Está vindo esticado, a gente viu lá que o Ibovespa, o setor financeiro, que é um dos também que tem bastante relevância para a nossa bolsa, a gente pode ter um repique. Tá? Então eu acharia interessante um trade de contratendência em Cirela. Tá? Percebe que ele está em cima de uma zona de suporte. Ó, se a gente pega para olhar aqui no diário, ele teve aqui ó, uma pequena acumulação antes de iniciar o outro processo de alta, que é a continuação. Né? Então se a gente pega e arrasta essa linha para cá, olha, é bem onde ele deixou um candle com volume aí comprador acima da média e também tem uma divergência no ABV. Ó. A gente tem aqui no preço esse fundo. Eita, peraí. Esse fundo, com esse novo fundo que fez. Só que no preço, ele ainda não fez novo fundo. Ó, tá vendo? Então tem uma leve divergência aqui. Estou tentando pegar um repique, né, que é o trade de repique. No rompimento da máxima. No rompimento da máxima em 19,11 uma entradinha. O stop de 4. Deixa eu só ver. O stop na região dos 18,30. Então seria um stop de 4,15 para tentar levar aí até média móvel de 20 no diário, tá? Seria um upside aí de 7,86, quase 8%, né? Se pega para olhar o semanal, seria tentar pegar um repique dentro do semanal até para média móvel de 20 do semanal, quem sabe até média móvel de 9, tá? Que aí já dá um upside bem bacana, né? Que seria dos 19,11 aqui, olha, até média móvel de 20 do semanal dá 8,26. Então acho bem interessante aí Cirela, tá? Seria entradinha nessa região. O stop um pouco abaixo da mínima, uns 2, 3 centavos abaixo da mínima, para tentar carregar aí até média móvel de 20 no diário, como foi dito, e também tem uma regiãozinha de topos, parar para rever aqui, né, olha. Então vai bem em linha, um tradezinho curto, até aqui essa região pelo menos dos 20 e 60, né, então a relação de risco-retorno aqui, olha, bem interessante, tradezinho também de contratendência, tentando pegar um repique aí dentro do setor imobiliário a favor da tendência do semanal, tá? Outro ativo é Vivo, né? Vivt 3, armou aqui um pivô, né? Tá alinhado aí o diário semanal, olha aí que bonito, ó. Médias todas alinhadas para cima, né?
e o preço próximo de todas essas médias. A média móvel de 200, essa aqui. Média móvel de 50, exponencial. A azul é uma exponencial de 20 e a vermelha é uma aritmética de 9 períodos. Então, o preço aqui bem próximo, ele já acionou o pivô. Né? Ele já acionou o pivô amplo e aqui o micro pivô dentro desse pivô, né? Com essa movimentação de alta, essa correção e o pivô. A entrada aqui de pivô era nos 44,79. Era onde fechou basicamente na sexta. Né? Então, a favor desse pivô técnico, o stop está aqui embaixo dos 42,80. 4,45 de stop para tentar pegar essa projeção para cima. Né? Aí você pode pegar essa movimentação entre esse fundo e esse topo e esse fundo e projetar para cima. Quando essas projeções assim, principalmente do movimento que não é tão amplo, o movimento micro que a gente chama, eu não gosto de usar o 618 como base, não. Eu prefiro o 100% nesses casos, tá? Por isso que eu tiro ele aqui. Se a gente pega, deixa eu tirar as médias, senão fica muita coisa. O alvo lá em 46,77. Então, do rompimento até lá, é um 4,5, 1 para 1 o tamanho do stop, né? Que encaixou o stop aqui, olha, 4,34 para 4,5, basicamente 1 para 1 entre stop e parcial, e aí você consegue tentar arrastar lá para a região do 51,10, que é essa região aqui, olha, que se pegar e colocar para a esquerda, é a região do topo principal do movimento anterior, olha. Ó, olha lá onde vai cravar, ó. Tá vendo? Como ler contexto ajuda bastante. Então, vai em linha com a projeção desse movimento aqui. Olha, vou até desenhar que eu acho que fica melhor. Que é esse movimento até a parcial de 100% e depois tentar carregar, quem sabe aqui no 1618 ou até lá no 51,06. Seria esse movimento aqui. Que vai em linha e tentar testar esse topo principal lá na região de 50 e 30. Né, que foi desse antigo movimento aqui de baixa. Né, que teve essa quebra aqui, olha. Aqui tinha até uma LTB, né? Uma LTB, olha, aí ele rompeu aqui nessa região, entrou naquela zona complexa que eu sempre comento com vocês, que é a acumulação, tá vendo? Deixou um fundo, que foi o fundo nessa região, mais alto que esse novo fundo, e aí ele teve essa quebra de estrutura, né? Que aqui era topos e fundos descendentes, e aí aqui ele rompeu essa LTB, entrou em acumulação, e aí seguiu o movimento de alta, né? Conseguiu romper aqui, olha. Então, isso aqui é um papel meio travado, né? Você percebe que ele rompe e fica acumulando. Então, aqui ele conseguiu romper, aí ficou aqui acumulando de novo, um movimento complexo, mas ainda assim dentro de um movimento de alta, né? Ó. Porque a sequência de fundos que a gente tem aqui é mais alta. Ó. Fundo, fundo, fundo e o fundo prévio. Então, imaginando pegar essa continuação de movimento, mirando lá a região de 51,10, tem um stop de 4,5 para um upside de 14%, né? Então, basicamente 3,5 para 1, tá? Eu acho bem interessante aí a vídeo. Se a gente olhar aqui pelo semanal, também vê confirmando, né, o preço próximo das médias, igual a gente deu uma olhada aquela hora, e a sequência de fundos ascendentes aqui nessa região, volume. A gente vê que os compradores aqui estão dominando nessa região, olha. Pega para olhar o volume, tem muito mais volume comprador do que vendedor nessa região, o que aumenta a expectativa do trade seguir a favor, tá? Então, Vivo aí eu acho bem interessante. Outro ativo, Carrefour, também é um trade de contratendência, tá? Para tentar pegar um retorno, quem sabe para esse antigo nível de suporte aqui, olha, lá para os 9,90, tá? Lá para os 9,90. Se a gente pega aqui o OBV tem divergência, então isso que me chamou a atenção também para estar compartilhando aqui, olha, se pega para olhar no OBV, no preço, perdão, a gente tem essa sequência de fundos, olha, no preço descendente e no indicador não é aquela divergência forte, mas é uma leve divergência de alta. Fundos aqui mais alto. Então, para tentar pegar um repique dentro dessa movimentação, até porque está dentro de um nível de suporte aqui importante, Carrefour, seria entrada no rompimento da máxima. E também aqui, né, para quem gosta, tem o 9. Vamos ver se a 9 virou para cima. Tá meio reta, né? Tá meio reta.
Porque é aritmética. Se fosse exponencial, teria virado, que seria o 9,1 de compra, né? Volume aqui bom, acima da média. A entradinha nos 8,99. O stop 8,30. Um stop de 7,68 para tentar pegar até o retorno que eu falei do suporte, do antigo nível de suporte rompido, 10,65. Então, basicamente, 1,7 o tamanho do risco, tá? É claro que subiu aqui 1 para 1, já dá para pensar em fazer uma parcial para cortar o risco. Como é um trade de contratendência, nessa ocasião, apesar do upside aí ser de 10,5, só que trade de contratendência com stop acima de 7% eu não sou muito fã. Né? Mas como tem uma leve divergência, a gente pega para olhar o semanal também, está bastante esticado da Novia. Então, tentando, e fechou o semanal com candle martelo em cima de uma zona de suporte. Eu acho interessante que a gente tem o gráfico diário e o gráfico semanal alinhados para um possível repique. Né? Então, não é só o gráfico diário. Então, apesar do stop no diário ser um pouco desconfortável para trade de contratendência, a gente tem o semanal também alinhado, mostrando que a gente pode ter uma correção dentro desse movimento. Tá? A gente vem de uma, duas... na verdade aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de queda e pela primeira vez aqui uma barra branca entre todas as semanas aqui de queda, média móvel distante, né? Se a gente pega olhar pelo semanal também daria uma compra no rompimento da massa stop na mínima. Trade de semanal até média móvel de 9 seria um upside de 13,40. Tá? Então subiu aqui o 1 para 1 o tamanho do risco, que seria de 7,5. Você pode pensar em fazer uma parcial, que é sair com 50% da posição de 1 para 1 o tamanho do risco, colocar essa parte da parcial no bolso, esse primeiro lucro no bolso, tirar o seu risco da operação e aí o seu stop você pode subir para o preço de entrada. Né? Como é trade de contratendências, pode já se proteger com o stop no preço de entrada e aí ficar com outro 50% da posição exposta para tentar carregar até lá a região dos R$10, que seria o repique lá do semanal, para tentar pegar aí mais 3, 4% no trade de contratendência, tá? Mas acho bem interessante também Carrefour. Eu não lembro, deixa eu ver se no semanal tinha aqui a divergência. Leve, né? Tinha mais aqui no FR, mas eu dou mais preferência para o ABV. O ABV do semanal não tem tanta divergência, não. Mas tem a possibilidade de um repique, tá? Então seria um trade aí mais curto. Outro ativo que eu acho interessante, Viva 3, né? O gráfico diário está mais embananado. Aqui seria mais pelo semanal e pelo mensal, tá? Vocês sabem, eu gosto sempre de utilizar, mesmo que seja para swing trade, usar mais de um tempo gráfico para confirmar, né? Quando a gente tem mais de um tempo gráfico apontando para uma mesma direção, tem mais chance, né? A probabilidade aumenta daquele trade seguir a favor daquele lado que os tempos gráficos estão alinhados. Então aqui eu tenho o diário, apesar de estar um pouco bagunçado, mas ainda é para cima, e o semanal que está chamando a atenção, né? Porque o semanal ele vem de uma forte movimentação de alta, né? Tem essa movimentação, vou colocar de preto, senão vai ficar, né? Tem esse fundo a esse topo. Então é um forte movimento de alta aqui dentro, né? Olha, primeira perna aí bem expressiva de alta. E esse movimento complexo do último mês, praticamente, aqui, pode ter sido uma correção macro, e ele está formando aqui agora um fundo ascendente pelo semanal. Então, imaginando tentar pegar o que seria essa movimentação, essa correção, uma compra próximo desse fundo ascendente para tentar pegar uma retomada de alta de Viva 3. A entradinha pelo semanal aqui já teria sido acionado na semana passada, com a entrada no rompimento da máxima da retrasada, no caso, né, que seria aqui em 27,61, entrada de semanal. O stop na mínima da semana retrasada, que seria em 25,34. Gosto de colocar uns 2, 3 centavos abaixo. Então, seria um stop pelo semanal de 8,32. Ajustando a mão, acho interessante Viva 3 nesse caso, tá? Ajustar a mão, no caso, é, sei lá, um stop de swing trade de 8%, eu não gosto, né? Acho bem desconfortável, mas o que eu faço nessas ocasiões é ajustar o tamanho da mão. Então, se o stop fosse 6% e um stop de 6%, meu gerenciamento de risco permitisse que eu entrasse com 1.000 lotes,
a esse stop de 6%, quando o stop é de 8%, ao invés de eu entrar com a mão cheia, que seria esses 1.000 lotes, eu desço pela metade. Então, ao invés de eu entrar com 1.000 lotes a um risco de 6%, como o stop técnico está maior, nesse caso de 8%, e eu ainda acho que está interessante, eu diminuo a mão para o risco ficar a mesma coisa se eu fosse entrar com os mesmos 1.000 lotes. Então, eu entro com 500, eu entro com 400, eu entro mais leve, porque caso esse stop for acionado, ele não é um stop cheio, entendeu? Então, ainda acho interessante Viva 3. Mais pelo gráfico mensal, tá? Se a gente pega para olhar o mensal, olha isso aqui. Forte movimentação de alta, rompeu aqui as médias, média móvel de 9 e de 20, olha, fazia tempo que ele não conseguia romper, ó, toda vez que ele tentou romper ele falhou, aí pela primeira vez ele rompeu, jogou lá em cima e voltou a testar, olha, então aqui está tentando pegar uma compra a favor do semanal e do mensal, olha, é um fundo aqui do mensal, quem sabe para pegar um pivô aí mais longo, tá? E até o tipo de operação que você pode tentar alongar o trade, se for o caso, tá? Mas eu acho bem interessante esse caso de Viva 3 e até para comentar com vocês um pouco dessa questão de contexto e leitura de mais tempos gráficos. Apesar de ser um modelo operacional de swing trade que é para curto prazo, essa questão de olhar o semanal, olhar o gráfico mensal quando você está no início do mês, você consegue pegar boas entradas a favor de um tempo gráfico maior, que é mais relevante, ele é mais robusto, né? Ele tem menos ruído, entrando pelo intraday. Então, eu gosto bastante de fazer essas questões de junção de tempos gráficos, tá? Então, nesse caso aqui, no diário não vejo entrada, tá? O diário, como eu disse, está bem complexo, mas o que me chamou a atenção foi o semanal, a entradinha de semanal. A gente consegue reparar também outro ponto, tá? Seria, olha o fluxo comprador que o papel tá. Se a gente pega para olhar aqui o volume financeiro, tem muito mais comprador na jogada do que vendedor. Olha a expressão comprador aqui no volume, olha o detalhe. E agora voltou o que nas 2 últimas semanas? Olha lá o volume aqui, ó. Principalmente da semana passada, olha. Esse volume ascendente novamente. Então isso me chama bastante atenção. E olha aqui o OBV disso aqui, ou seja, o papel está muito forte. Muito forte. Olha aqui o OBV. Olha o OBV. Isso aqui do semanal, tá? Se a gente olhar o do mensal, tá bem no ponto de correção aqui também, tá vendo? E ascendente. Então, cara, esse papel aqui me chamou bastante atenção, tá? E como eu disse, o do diário é o que ainda falta alinhar, né? O diário ainda tá meio bagunçado, mas seria mais pelo semanal aí que tá interessante, Viva 3, tá? Outro ativo que eu não acho que tá interessante no momento, mas pode ficar, é Login 3. Se a gente pega para olhar aqui o semanal, ele tá querendo armar um baita de um pivô, olha. Vou até tirar as médias. Tá querendo armar um baita de um pivô de baixa. Tá aí quebrando aqui também um canal de alta, tá vendo? Tá querendo quebrar um canal de alta. Já deixou um topo descendente aqui nessa região. E se ele perde esse fundo, ele aciona o quê? Um pivô macro, um pivô de baixa macro, né? Olha. Topo, topo mais baixo. Fundo nessa região. Então ele perdendo essa região, ele tem a primeira quebra de estrutura macro. Seria um pivô. Tá? E aí a gente tem alvo lá para a região dos 28 e 15, tá? 27 e 15, perdão. Só que aqui não dá para você pegar um pivô no semanal com um stop de 30%. Não tem nem juízo fazer uma coisa dessa, né? Já no gráfico diário também, só que ele já está vindo para romper esse movimento esticado, né? Olha, ele já pivotou aqui em cima e está chegando para romper aqui, olha, esticado. Então não gosto de pegar esses movimentos, tá? O que eu esperaria é ou ver se ele vai romper isso aqui de vez, né? Romper de vez, depois eu aguardaria um retorno para essa região para tentar vender, ou ele pode falhar essa primeira tentativa de romper aqui, né? Falhar, e aí ele voltar a fazer mais um repique aqui para cima. Né? Aí tem esse antigo fundo aqui, olha, pode servir não, vai servir como resistência, um pouquinho mais aqui para a esquerda a gente tem esse outro fundo, e tentaria vender nesse caso se ele fizesse um retorno para cá, olha. E aí tem que avaliar como vai ser esse retorno, né? Geralmente o repique bom é quando ele vem com esse repique aqui, comprador com volume abaixo da média, volume fraco. E aí testa um tipo de resistência e espera uma rejeição, assim como ele fez aqui, olha. Tem até um exemplo aqui, ó, perfeito. Esse candle aqui, ó.
Tá vendo? Ele tentou romper aqui, falhou, deixou o pavio, na perda da mínima aqui acionou uma venda e aí foi embora. Mas acho bem interessante, tá? Porque tá quebrando a estrutura num tempo gráfico maior, como eu disse. Olha lá no mensal também, olha. Então, esse mês de setembro pode ter sido um mês de uma barra ignorada, né? Que já foi acionado na perda da mínima dele, que gera a expectativa de um retorno para o suporte base anterior. Que aí tem um upside de 29%, olhando aqui no semanal, ó, que é essa região de fundo. Se eu pegar aqui, dá para ver, ó. Essa região aqui, tá vendo? Considerando o pavio aqui embaixo. Tá vendo? Aí se for pelo semanal dá para ver melhor. Que é toda essa região aqui, olha. Aqui, ó. Região de fundo, tá? Então acho bastante interessante a Elogiene para se acompanhar de perto, tá? Se a gente olhar aqui, o OBV já foi embora, né? Já tá seguindo o preço, então não tem divergência. O semanal ainda não, né? O semanal ele tá querendo perder esse fundo, ó, que é esse fundo aqui, que ele ainda não perdeu, tá? Mas acho bem interessante a Elogiene também. Então, esses foram os ativos aí que eu acho que tá interessante pro decorrer da semana, tá? Até tem outros ativos também, tá? Lembrando que, claro, a gente tem a nossa carteira fechada aqui de swing trade, e eu sempre fecho primeiro a carteira, seleciono os ativos para a carteira fechada e depois eu faço aqui o vídeo, tá? Então, os ativos também interessante já tá na nossa carteira fechada exclusiva. E inclusive, tá rolando um cupom, tá? Deixa eu até colocar aqui, olha, que é o cupom Futuro, com 30% off à vista no boleto ou Pix e 20% off no cartão em até 12 vezes, tá? E aí o cupom, ele tá sendo válido apenas, somente para as assinaturas aí do Full Trader, que tem acesso a essas recomendações de curto prazo e de médio prazo também, que é o nosso rastreador de tendências, e as carteiras Capitalizo, tá? Então lá no nosso site capitalizo.com.br vocês também conseguem estar conferindo as carteiras, os resultados em tempos reais, do desempenho de cada modelo operacional. E caso queira aí participar para estar recebendo essas recomendações, o cupom é o Futuro. E aí lembrando que sempre são enviados na segunda-feira a carteira do Swing Trade com ponto de entrada, ponto de saída, documento explicando o porquê da entrada, explicando a análise, né, o ponto de stop, quando tem saída parcial, sempre avisado, encerramento de posição, ajuste de stop, e o monitoramento da carteira também é feito diariamente de segunda a sexta, né? Sempre após o fechamento do pregão, eu mesmo gravo um vídeo ali mostrando, comentando o contexto. É um vídeo curto, né? De 8 a 10 minutos, comentando o contexto gráfico dos ativos que estão compostos na nossa carteira de swing trade, como é que fechou o dia, como é que está a expectativa ainda, para a gente sempre ter esse alinhamento diário de como estão as posições dentro da nossa carteira para ter um controle e gerenciamento de risco aí bem melhor. Beleza? Então esses aqui foram os ativos, tá, pessoal? Lembrando que pode deixar aí nos comentários o ativo ou o setor que vocês estão de olho, que próxima semana aqui a gente dá uma olhada. E se vocês querem que continue dando uma olhada no S&P, no Dow Jones, no mercado internacional lá, no petróleo também, no dólar, e em seguida comentando os ativos aí interessantes com contexto gráfico para acompanhar durante a semana, tá? E lembrando que o modelo do vídeo é educacional, apenas para poder ajudar vocês a entender um pouco, a ler o mercado durante a semana e evitar de fazer coisas erradas, né? Sem stop, entrada de qualquer jeito. Então, é bastante atenção, tá? Um ativo que eu tinha comentado que acabou andando bem foi Disney 34, ó. Disney 34 a gente tinha comentado de contratendência, exatamente mostrando a divergência também que o papel tava, né? Olha, mesma coisa que eu mostrei com os ativos dessa semana, ó. Então ele estava aqui lateral, divergência de alta, a gente comentou de compra nesse caso é compra de volatilidade, né? Compra de risco, próximo dessa zona de suporte, para tentar pegar um repique, olha lá, já andou. Da zona de suporte até o momento, já andou aí 6%. Então já consegue tirar o risco, já está sem risco da operação para tentar carregar até o nível de resistência base dessa acumulação aqui em fundo, que é lá a região dos 29, R$ 30, né? Arredondando R$ 30, o que do preço atual até lá tem mais aí 5% para decorrer, e quem conseguiu aproveitar a oportunidade já está dentro sem risco na operação. Então é bem interessante, Disney 34 acabou andando bastante, tá? Outros ativos também que acabaram andando foi os grandes bancos, tá? Então o YouTube também chamou atenção, né? Se a gente pega para olhar aqui o diário semanal, ó, bem alinhados, mesma leitura de Viva 3, tá? Então não vale falar tudo de novo, mas a mesma leitura que Viva 3, ó. Movimentação de alta, correção complexa no intraday, só que no semanal fica mais claro. Se colocar no mensal,
ter menos ruído ainda, olha lá, ó. Isso aqui pode ser a formação de um fundo ascendente, tá vendo? Então também tá bem interessante Tube, só que o cenário está um pouco complexo, né? A gente tem tempos gráficos dando venda, um tempo gráfico maior dando compra, então bastante atenção que está meio complexo, tá? Bastante atenção, mas teria bastante ativos. Até não trouxe aqui, porque eu não gosto de ficar comentando muito ativo, principalmente trade de contratendência no diário, né? Que é trade de contratendência. Então a expectativa, né? A probabilidade maior é de contra, né? Porque é um trade de contra-tendência. Então tem que ser bem encaixado, por isso que eu trouxe aí só Cirela e Carrefour se tratando de contra-tendências, beleza? Então esse foi o vídeo aí da semana e até mais.